Vamos conversar hoje sobre gestão de conflito. Mas afinal, o que é conflito? Qual é a diferença de conflito para confronto? É a primeira coisa que eu quero conversar com você. O confronto é quando as posições e os interesses são contraditórios ou são opostos. E o confronto, normalmente, é um jogo de ganha-perde, portanto, há desperdício de tempo e de energia, é um jogo de ganha-perde. E o conflito? O conflito, embora tenham olhares diferentes, de pessoas diferentes, com interesses diferentes, podem ser organizados a ponto de que chegue a um senso comum, que seja construtivo, portanto, que gere valor, e aí é um jogo de ganha-ganha. Então, quando eu falo de gestão de conflitos, eu estou falando de gestão de pessoas, eu estou falando de gestão de relacionamento, eu estou falando de gestão de conhecimento e também gestão de egos. Então, esse assunto ele é muito importante e vai ajudar bastante você aí na sua empresa. Está diretamente relacionado a alto desempenho, a alto resultado. Como é que você vai atingir resultados se cada pessoa do grupo tiver um interesse ou uma maneira diferente de pensar que não está conectada, que não está direcionada para o senso comum, que a gente pode chamar aqui de visão, de objetivo ou da meta do seu negócio. Um ponto importante é trazer para a superfície, trazer para a consciência. O que é que você precisa trazer para a consciência? Qual é o cenário desse conflito? Quais são as condições? Quais são os comportamentos de todas as pessoas que estão envolvidas neste cenário e nessas condições? E qual é o tal senso comum? O que é que pode ser que este conflito não se torne um confronto? Quando os interesses podem ser direcionados para esse tal senso comum. Quando eu falo de cenários, eu estou falando em analisar a tal matriz SWOT, pontos fortes, pontos fracos, ameaças e oportunidades. Mas mais do que isso, conhecer as histórias por trás deste conflito. Quais são os valores envolvidos? Quais são os fatos reais que levaram a nossa instituição a chegar neste ponto de conflito? Então, conhecer os cenários. E também as condições. Quais são as suposições por trás dos fatos? Quais são as opiniões de cada um dos envolvidos? Qual é a posição em relação a esses fatos? E qual é a disposição que todos esses players estão realmente dispostos a chegar num senso comum, num objetivo comum? Quais são os interesses da instituição, das pessoas? Existem interesses que são claros, que estão ali, postos na mesa. E existem também interesses que estão no subsolo. Então, na hora de fazer uma boa gestão de conflito, você tem que ter olhos, inclusive, para perceber qual é a posição, a disposição e os interesses que não estão na mesa de negociação. Sem dúvida nenhuma, para chegarmos a uma boa gestão de conflito, a gente precisa conhecer muito bem quais são as regras, quais são as estratégias que vamos usar e também qual é a estratégia que o outro lado da mesa está usando. Que ferramentas temos nas nossas mãos e até onde nós podemos chegar ou que talvez a gente tenha que lançar mão de outras instâncias? Ou será que quem está do outro lado da mesa tem poder de negociação até pontos altamente estratégicos e talvez até disruptivos? Então, tudo isso tem que estar sendo levado em conta quando a gente fala de fazer uma ótima gestão dos conflitos. Agora, o que vai facilitar muito a sua vida é quando você começa a compreender e entender, e mais até do que isso, dominar a maneira como os outros, as pessoas se comportam, não só da sua equipe, mas também as pessoas que estão ali na mesa negociando com você. As pessoas têm vários modelos de mente, de mentalidade na hora de pensar sobre coisas. Então, existem pessoas que são muito mais analíticas, que ela precisa de muitos dados, muitas informações, todas as estatísticas, todos os detalhes para que eles possam chegar a alguma conclusão. Existem aqueles que são mais comunicadores. É um cara que com poucas informações, às vezes ele cria uma história, um storytelling. Ele é um ótimo comunicador, é um falante, é um cara que tem muitas iniciativas, mas às vezes ele peca por não conseguir fazer as terminativas, chegar ao final das questões. E por outro lado, existem os executores, que a gente conhece como se fossem os tratores da nossa empresa. É um cara que não precisa de muitos dados, ele é de poucas palavras, mas ele vai atropelar e ele vai atingir resultados. Às vezes, custando muito caro.
E também existe um outro tipo de perfil, quer dizer, aquele cara que planeja tudo, que pensa muito e que às vezes demora muito para executar. Eu estou só te dando aqui alguns exemplos muito comuns que podem ter na sua equipe, podem estar na sua liderança, mas pode estar do outro lado da mesa com os seus concorrentes ou até parceiros comerciais para chegar num comum acordo. Quando você conhece esses perfis, você dominando essas questões, isso vai facilitar a sua maneira como você vai negociar e conversar com essas pessoas. Agora, quando a gente entende aqui que são sempre multifatoriais essas gestões de conflito, sobressai aqui, ó, salta à nossa frente o seu papel de líder. Então, existem vários perfis de liderança, mas de uma maneira geral, um líder, ele precisa da inspiração e direção. Então, tá aqui, ó, coloquei para vocês um conceito de líder conciliador, que para gestão de conflitos e negociações sempre é um perfil muito interessante, porque ele vai olhar os dois lados da moeda e vai chegar mais facilmente a um senso comum. A liderança do coach, o coach é aquela habilidade de fazer as perguntas certas para que as próprias pessoas tragam à consciência as melhores respostas. E o conselheiro, ou a figura do mentor, que vai dizer, se eu estivesse nessa posição, eu faria assim, porque eu já tenho uma experiência de outras histórias parecidas com essa. Então, independente do modelo de liderança, sempre é muito importante o papel do líder nessas resoluções de conflitos. Inspiração e direção. Não dá para a gente terminar uma gestão de conflitos achando que foi super produtiva se não tiver essas três questões aqui, ó. Quais foram as sugestões levantadas? Eu, às vezes, até começo a negociação e a gestão do conflito com essa pergunta. Qual é a sugestão que você tem para a gente resolver isso? O segundo é, qual é o acordo que chegamos? Chegamos aqui num senso comum, que é a melhor possibilidade possível neste momento, com os dados, com os fatos e com as ferramentas que temos? Ficou razoável para você, como ficou razoável para mim? Concordamos aqui todo mundo que essa foi a melhor alternativa para este momento? O jogo está sendo de ganha-ganha para todas as partes? Ótimo. E aí a gente termina com um plano de ação. É a pergunta que eu sempre faço no final das reuniões. Quais são os próximos passos? Não dá para sair de uma negociação de conflitos sem sair com um plano de ação. Vamos fazer isso, 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 vamos medir assim, assim, assado e vamos chegar neste resultado que combinamos e que acordamos aqui. Você deve conhecer uma ferramenta chamada 5W2H, que podem te facilitar muito na hora de organizar um plano de ação. Então, resumidamente, os conflitos vão acontecer regularmente na sua empresa. Os confrontos precisam ser evitados, porque o que nós queremos é energia, é fluxo de valor e não desperdício. Espero que esse vídeo possa te ajudar na hora que você tiver que realmente fazer uma gestão inteligente e eficiente dos seus próprios conflitos.